hoje, Jesus, a luz que nunca se apaga. Bem-vindo, querido. Se Deus quiser, vamos que vamos, minhas irmãs, meus irmãos, meus companheiros, agradecemos a Jesus e aos nossos amigos de caminhada, oportunidade de nos acharmos aqui na noite de hoje. Eu iniciei hoje o dia desenvolvendo uma atividade online sobre o Evangelho de Jesus. E aí nós desenvolvíamos a atividade e o companheiro, no fundo, nós estávamos na zona rural, em Casimiro de Abreu, na roça, morro do lado, montanha, não tinha um tiro, apesar dos morros, aquela coisa organizada, e as aves maravilhosas ali no fundo, e os nossos amigos ouvindo, Marcelo, que calma, e eu imaginando, Senhor, comecei o dia na luz, para seguir para a instituição, assim que finalizássemos amanhã, almoçaríamos, apanharíamos o carro da gente e viríamos. Não sabia eu que depois que terminasse a fala, Satanás se apoderaria do lar, naquelas lutas íntimas entre o bem e o mal, nesta figura do conflito, nessa figura da adversidade, não nessa figura que é vermelha, de chifre, de rabo, mas esse que vem gerar a dificuldade, a contenda, a oposição. E a gente naquele lugar que começou amanhã aos sons dos beija-flores, depois Lady Gaga aparecia hino gospel. O negócio começou a decair. Temos que falar de ontem, né? Lady Gaga ontem no Rio de Janeiro, aquela montoeira de gente, Senhor. E aí você começa a observar, a perceber que você não domina nada. Você não exerce domínio sobre nada. Ignorante é o homem que acha que tem em si a força, o poder de se manter sempre imerso na luz, envolto na luz, sem que sombra alguma o envolva, hora alguma. E eu peguei diversas vezes o telefone e disse assim, vou ligar para o centro, dizer que eu não vou. Não estou com condição de ir, me aborreci, encher paciência. Mas aí eu fico imaginando, em outro aspecto, se você não faz, você é vencido. Se você não faz, já era. Os equívocos, as lutas, sempre que você se imerge, se submerge nas lutas e opta por não fazer, porque a luta te vence, e nós conversamos isso diversas vezes, né, Djaneirinha? Eu falo, Djaneirinha, se tiver ruim, vai, tem que ir. Se a gente não for, o ruim venceu. Se a gente não realizar, o ruim ganhou. Se a gente se deixar abater, se a gente se deixar se envolver, acabou, meu irmão, já era. Porque as lutas, elas são inerentes, porque o ser humano não consegue existir sozinho. Ele está sempre ladeado, ele vai estar sempre envolvido. A gente ouve companheiros que às vezes falam assim, minha vida tem dias que está tão luminosa, tem horas que fulano chega e me joga uma luz de boate, tipo a de Lady Gaga ontem à noite, e faz com que a vida da gente entre num lugar ruim, porque está sempre relacionado, Virgínia, ao outro. É sempre o que o outro faz a você para que você se lance na sombra. Se você não tivesse falado isso, eu não iria estar magoado como eu estou hoje. Se você não tivesse me dito isso, se você não tivesse falado isso, se você não tivesse me dado aquele não, eu iria estar muito melhor. Então, você é responsável pelas sombras, pelas fúrias, pelas iras que eu sinto. Nunca sou eu, é sempre o outro. E a gente fica envergonhado a partir que a gente se sente imergir ou submergir na sombra que aquelas outras pessoas ao nosso lado nos incitam a ir, porque de fato elas nos incitam. Mas eu vou porque eu quero, eu entro porque eu estou afim. Eu entro porque aquilo, de alguma maneira, me convida.
me chama, é próximo, é íntimo, se associa às minhas imagens, se associa às minhas ideias, fere meu ego, Luiz, fere meu orgulho, fere o meu egoísmo, fere a minha pseudo-amorosidade, a minha falsa bondade. Como é que eu estou sendo bom com você, Glu-Glu, e você está me dizendo isso, Augusta? Não pode, você feriu a minha pseudo-bondade e eu preciso te dizer algumas boas verdades. E aí eu entro na sombra e a culpa é de Augusta, não é minha, porque ela me magoou, porque ela me feriu. E aí nós começamos a associar que a gente quer acender a luz, mas o outro quer enfiar a gente na sombra. O outro quer arremessar a gente num lugar de infelicidade, para que nós possamos ter, nos delitos do outro, um habeas corpus contra Sobral. Cadê Rosana Zolini? Sobral, a sobra do umbral. Porque há pessoas que vão para o umbral, né, Rosana? E há pessoas que vão para o Sobral. Sobral é o que sobrou do umbral. É aquela vaguinha mal feita, é aquele lugar que você vai arrumar aquele apartamentinho. Ó, nós tínhamos aqui 60 unidades, alugaram 59. Pode ter certeza que há uma que tem, é aquele negócio, é o cantinho, é aquele ângulo que eles resolveram riscar e fazer um quartinho que você vai ter vertigem ali dentro. O muito esquisito é que a gente associa luz aos nossos esforços e sombra aos esforços dos outros. Os outros fazem os nossos esforços. Então a gente assistiu um show ontem à noite, Lady Gaga, 2.100.000 pessoas, que algumas pessoas assistem aquilo e falam assim, meu Deus, quanta sombra. Quem foi para lá foi porque quis. A pobre coitada da mulher não tem culpa de nada. Ela não bateu de porta em porta e disse assim, vá no meu show, bate seu leque. Ela não disse isso. Foram 2.100.000 pessoas que foram pelas suas pernas, pelo seu desejo, pela sua sintonia, pelo seu interesse, e fica aquele monte de gente em casa dizendo assim, eu queria ver se fosse a obra do bem, se alguém ia. Né, Sônia? Você é uma dessa, né? Você tem cara, Sônia Vale. Eu duvido que se fosse para ajudar um pobre, eu duvido, sabe por causa de quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com a sombra que o outro se esforça em nos enfiar, do que em acender sua própria luz. Vai cuidar do pobre. Você precisa esperar que alguém te faça essa solicitação. Eu quero ver se você for, eu vou. Luiz, se você for, eu vou. Mas se Luiz não for, eu faço igual a Maricotinha de Dorival Caymmi. Se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã eu vou. Mas se por exemplo chover, não vou. Esse é Dorival Caymmi na sua obra linda. Então nós percebemos e vamos olhando que as pessoas falam da sombra, que os outros nos enfiam, e elas dão mais força à sombra do que efetivamente ao poder da luz. É como se a sombra pudesse exercer mais sobre a vida da gente do que a luz, e de fato, direi aos companheiros, hoje pode. Nós nos consorciamos e nós nos aliamos com mais facilidade às expectativas infelizes, às expectativas sombrias, e nós faremos algumas reflexões sobre isso para desmistificar algumas ideias, do que propriamente brilharmos, do que propriamente nos acendermos. Desde que o mundo é mundo, nós começamos a aprender que luz representa o bem, que luz representa o alto, que luz representa o superior, e de que a sombra é exatamente o antagonismo a isso. Mas se nós, Rosana, formos pegar o livro do Gênesis, o primeiro, não é a Gênese kardeciana, mas é o livro do Gênesis, a primeira obra que está lá abrindo a Bíblia, nós vamos achar uma anotação que eu acho fabulosa, uma anotação lindíssima, onde diz assim, no capítulo 1,
nos versículos de 1 a 5, onde diz a seguinte anotação: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe, sem forma, vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia e a noite trevas. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o primeiro dia do Gênesis. Nós já começamos fazendo uma análise sobre essa anotação, porque a sombra já existia. Deus criou a luz. Então veja, a sombra já estava ali. Fez-se a luz, para que a luz pudesse lançar-se sobre as sombras. E tem outra anotação no Gênesis fabulosa, porque Deus chamou a luz de boa, mas não disse que a treva era ruim. Porque ele podia ter dito: a luz, venha para cá, é boa. A treva, que é ruim, vai para lá, porque ela é ruim. O que nos leva a pensar que ao longo dos anos nós fomos nos acostumando a essa dicotomia, a esse aspecto de paradoxo que soa como um conflito. A luz é boa e a sombra é ruim. E hoje nós precisamos pensar com os nossos amigos e dizer: quem caminha pelas sombras caminha sem enxergar o que vê, e obrigatoriamente não é ruim, só ignora para onde vai. Eu posso dizer que toda a pessoa que caminha pelo vale das sombras é uma pessoa má, Augusta. Eu posso afirmar que todas as pessoas que têm ao seu redor a ausência de luz pode ser chamada de alguém que caminha nas trevas, e adicionar: caminha nas trevas e possui as trevas em si. Hoje eu comecei meu dia discutindo sobre luz, pensando sobre luz, e em determinada hora fui envolvido por uma dinâmica de sombra, o que não pode significar que eu sou mal, e isso é um grande exercício que nós temos que reconstruir sobre luz e trevas. Sim, é verdade. Há muitas pessoas que andam na luz, há muitas pessoas que divulgam a luz, e porque andam na luz e porque divulgam a luz, são excelentes pessoas, são boas pessoas. Mas porque você não se iluminou ainda, porque você não sente isso em você ainda, Sandra, você não tem que dizer que você é má. Você pode dizer: eu ignoro. Eu não sei para onde vou. E aí é importantíssimo nós lembrarmos de Alice no País das Maravilhas, quando encontra o gato feliz, o gato que ficava invisível. E ele então diz assim: Alice, para que lado você vai? Aí ele vai dizer assim: uai, eu não sei, eu não conheço esse lugar. O gato vai e diz para ela uma das frases mais espíritas que pode existir: para quem não sabe para que lado vai, qualquer caminho serve. Quem caminha nas sombras é uma Alice submersa no País das Maravilhas, que não encontra o destino da sua caminhada. Rosana. E Alice era má? Alice era ruim? Mas Alice recebeu a lição: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a primeira pergunta que cada um se responda intimamente: se você não caminha na luz e sente que a sombra te invade, para que lado você vai? Você sabe qual é o seu caminho, minha irmã? Você acordou hoje na certeza plena: minha rota é essa.
preciso chegar a esse lugar, esse é o objetivo da minha existência. Quem não tem essa resposta, caminha na sombra. E não significa que é mal, não significa que é ruim, significa que é alguém que está passando os dias da sua vida caminhando submerso no nevoeiro, sem respostas, que mostre o lugar para onde você vai. E quando a gente fala, a terra está submersa nas sombras, nós podemos afirmar, não que o planeta seja mau, mas nós podemos afirmar, a terra está submersa no universo de pessoas que levantam de manhã e não sabem o que fazer no seu dia. São salvos pelo horário comercial. São salvos por uma vida que começa às 8 e finaliza às 5. E quando termina às 5 horas, Luizinho, não sabem o que fazer do seu dia e precisam ficar inventando afazeres para ocupar a sua existência, porque estão mergulhados na sombra. A sombra que falta sinalizar o caminho para onde a gente vai. O Espírito Emmanuel, num livro intitulado Escrínio de Luz, tem uma página chamada Ante a Sombra, onde ele faz a seguinte anotação, que nesse sentido, é preciso não nos esquecermos que o coração de Jesus era no último instante do seu sofrimento, da sua morte, sozinho, desolado, incompreendido e dilacerado, mas suficientemente leve, puro, a fim de soerguer a humanidade e abençoar o mundo inteiro. Pessoas que caminham na sombra, ou pessoas que acham que andam pela luz, e quando o sofrimento advém, de imediato a luz se apaga e submete a dor, começam a se vitimizar. Veja, é um negócio fabuloso o fim da vida de Jesus. Já pensou? Luiz, meu amigo Luiz, Luizinho, as festas mais bonitas de Cabo Frio. Luizinho, por sinal, come-se muito bem. Luizinho está ali. Luizinho faz o bem, ajuda as pessoas, ama as pessoas. Quanto mais ele ama as pessoas, mais ele se ilumina. E mais ele ilumina as pessoas. Determinada hora, pessoas sombrias que estão em volta, onde a luz de Luizinho, porque Luizinho é luz, olha o nome, luz, né? Luizinho, ele começa a gerar desconforto nas pessoas. E as pessoas então começam a propalar fake news sobre Luizinho. Que ele está ficando rico ajudando as pessoas, que ele está usando e abusando das pessoas. E Luizinho começa a apanhar. Luizinho, que se julgava um homem de fé, determinada hora senta e diz assim: poxa, Senhor, eu só faço bem e o Senhor deixa eu apanhar assim? Luizinho aparentemente caminhava na luz, porque no fundo a luz de Luizinho era movida a elogios, incensamento e aplausos. Na hora que chegou a primeira vaia, começou a o quê, Sônia Vale? Faltar combustível. E aí, quando chegou a segunda vaia, o combustível acabou. Jesus, que fez o que fez iluminando o mundo, na hora da vaia final, na hora da crucificação, do seu assassinato, que ele podia ter feito uma lista de folhas e mais folhas e mais folhas de papiro, enunciando desde alimentar com pães e peixes uma multidão faminta, desde devolver visão a cego, levantar pessoas que não andavam mais, restabelecer a audição, curar, salvar vidas, como salvou a da mulher adúltera, desde abraçar para si a Maria de Magdala, que ninguém abraçaria naquela época, desde acolher todo aquele monte de gente esquisita, a quem ele chamou de irmãos e discípulos, porque era um povo esquisito e complicado. Na sua hora final, que ele podia ter feito a lista e jogar, esfregar na humanidade
ele não se apaga, ele não mostra sombra. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A luz segue incólume, inatingível, plena. Não há nada que você faça de fora que bata dentro de mim e tire o que eu sou. Cada vez que a gente entra na sombra íntima, o outro está nos fazendo um favor de nos lembrar quem a gente é. E está nos fazendo um favor de dizer: saia desse lugar rápido. E aí você vai me perguntar: Marcelo, para que serve o espiritismo na minha vida? Se eu pedir ao Valde, desligue a luz do salão, nós estaremos submersos na mais profunda sombra. Mergulharemos na sombra. E aí, é possível que você não ache a saída, se por algum motivo precisar sair. É possível que você chute seu companheiro do lado e pise no pé do outro, que você dê uma cotovelada no outro, por estar imerso na sombra. Quando a gente chega no centro espírita, a gente chega com a nossa alma submersa na sombra. E a nossa alma, o espírito que sou, que habita este corpo, que veste esse corpo, é um espaço apagado, submerso nas sombras. O que faz o espiritismo na minha vida, na sua vida, na nossa vida? Acende uma lâmpada dentro de você. Mas normalmente, como é que a gente quer se iluminar? As orações de quem quer se iluminar é assim: Senhor, que eu não me afaste da sua luz. Senhor, que a sua presença me ilumine. Senhor, que eu me mantenha sob sua proteção luminosa. É sempre: Senhor, faça por mim o que eu não quero fazer por mim. Mas o Senhor faz, porque o Senhor é poderoso, porque eu acredito no seu poder, porque eu acredito que se o Senhor disser, se ilumina, até de Janira se ilumina, porque nem ela suportará a luz de Jesus. Então a gente começa a transferir para ele o que é o espiritismo na nossa vida. Você acende uma lâmpada na alma da pessoa e você começa a fazer descobertas, Jaqueline. A primeira descoberta que você faz é que tem um sofá no seu banheiro, na parede, no canto em pé, e na sala tem um pinico, onde as pessoas se sentam. Você faz a descoberta que a sua máquina de lavar está na varanda, e que na área de serviço está a mesa de jantar. Você faz a descoberta que você pegou geladeira e botou no quintal. Você faz a descoberta que a sua residência está bagunçada. Como é que a gente vem para o centro espírita pedindo que Deus resolva a nossa vida? Senhor, pegue o sofá que está no meu banheiro e coloque na sala. Senhor, pegue o piniquinho que está na minha sala e traga ele para o banheiro. O bidê, Senhor, que está na minha área. É assim que a gente vem para casa, buscando iluminação. Então, quando o espiritismo acende uma luz para a gente, ele acende a luz. Mas quem faz o serviço é você, Carlinho. Afinal, não foi Bezerra de Menezes quem meteu o sofá no seu banheiro, foi você. Só que você fazia isso como, meu irmão? Às escuras, à sombra da ignorância, sem saber onde colocar cada situação. O que o espiritismo faz na nossa vida? O espiritismo acende a luz, Kátia, mas você arruma. Você move as coisas. E como é que as pessoas buscam Jesus? Senhor, tira de mim essa doença, porque o Senhor tem poder de tirar em mim a doença. Mas o Senhor não te colocou a doença. O Senhor pode te abrir meios para que você tome o remédio, para que você faça o tratamento, para que você encontre o profissional que vai te ajudar. As pessoas buscam o Cristo para que Ele haja sobre as pessoas sem mérito, sem esforço.
E elas, como Alice no País das Maravilhas, que não sabem para que lado vão, batem aqui e dizem assim: naquele centro foi fraco, não me curou. Tem um centro espírita ali em São Pedro da Aldeia, que o buraco é mais baixo, você chega lá, que é onde o milagre espera por você. Tem uma igreja, Chicotinho de Fogo, lá em Búzios. Tem ali um homem de cura e libertação. Então, você cego, querendo que alguém arrume o seu sofá íntimo, resolva o seu bidê mal colocado, solucione a geladeira no quintal, que quintal não é lugar de geladeira. E todo mundo corre procurando Jesus para que ele faça um ofício de iluminação, solucionando todas as sombras que há em mim. O problema de Jesus na vida da gente, porque Jesus tem determinadas horas que acaba sendo para as pessoas um problema. Por que, Augusta? Por que, Sandra, Jesus pode ser um problema na sua vida? É quando ele acende a luz dentro de você e diz: Sandra, é com você. O que você faz, Sandra? Procura um calhau e quebra a lâmpada. Porque quem caminha nas sombras tem sempre motivos para reclamar. Sabia? Eu não estou vendo nada. Você quer que eu faça o quê? Eu não estou enxergando. Eu não estou vendo para onde que vai. Você está esperando o que de mim? Quando Cristo se ilumina na nossa vida, acende a luz em você e mostra: vamos começar o serviço. Mas sou eu? O senhor não é o bom pastor? Sou o bom pastor, mas não como pelas minhas ovelhas. Não faço as necessidades pelas minhas ovelhas. Toco as minhas ovelhas, mas elas que se cuidem, elas que se alimentem, elas que andem. Entendeu, Jaqueline? É assim que a gente faz. Não, eu creio que ele vai, mas ele vai se você quiser. Ele vai se você disser: Senhor, é comigo esse sofá? Meu filho, com você. Aí ele vai dizer para você assim: vinde a mim, você que se acha aflito, Fátima, e sobrecarregada, que eu vos aliviarei. Aí você fala assim: oba! Aí ele emenda, porque ele não é bobo, ele diz assim: mas sobre você, pegue o meu jugo, pegue aquilo que está sobre os meus ombros e coloque nos seus ombros, porque eu não vim a esta vida para percorrer caminhos por você, mas eu vim a esta vida te iluminar da maneira que você descubra por onde você passará, porque eu passei e foi sucesso. Há tantas pessoas procurando um Jesus salvacionista, protecionista, que quebra todas as ações de mérito. Há tantas as pessoas procurando uma luz que os ilumine, mas quando elas fazem a difícil descoberta que o caminho é com elas, quebra a lâmpada. Para que isso? Fora quando não há aquelas pessoas semelhante ao apóstolo Paulo de Tarso, que o primeiro impacto com a luz fez o que, Sandra? Cegou. Ele caminhou tantos anos na sombra, tantos anos na ignorância, tantos anos acreditando em algo que proclamava dor, sofrimento, violência, xenofobia, preconceito religioso. Era tanta coisa difícil que quando Jesus chegou, ele cegou. Porque a luz ainda causa isso. O impacto primeiro da cegueira. Aí é preciso que Paulo entre em Damasco, procura um sujeito chamado Ananias, que está num hotelzinho, e ele te ajudará. E Paulo de Tarso, completamente cego, adentra Damasco, na Síria. E é esquisito isso, né? Você imaginar que o Oriente Médio, a Síria, Palestina, Israel, Belém,
todas aquelas cidades, Betsaida, tudo aquilo que caminhou Jesus, explode numa guerra sem fim, fazendo a gente perceber o que não foi a presença de Jesus nas suas vidas, porque ela não os mudou em nada. Se só a presença de Jesus, Augusta, fosse suficiente, aquele lugar seria o Éden na terra. E por que não é? Porque não é sob a luz que se acende, mas é o que você resolve fazer com você quando ela te mostra os caminhos a percorrer. Quando a luz de Jesus acendeu para aquele pessoal, eles procuraram um monte de pedra e quebraram todas as lâmpadas. E cada uma que se acende, quebra. Cada uma que se acende, quebra. Porque é preciso caminhar nas sombras para ter a justificativa de tanto mal que eles fazem uns contra os outros. Aí o cabra fica perguntando assim, como é que é possível, gente, aquela terra que viu Jesus nascer, Belém, a estrebaria de Belém, de Judá, dita por Jeremias, o profeta, o maior de todos os profetas que passaram sobre a terra, o profeta Jeremias, 2.500 anos antes do nascimento de Jesus, Jeremias, de lugar nenhum, numa visão, diz, ó Belém de Judá, tu que és a menor, a mais singela, verás no teu seio nascer a pequena semente, que reverdejará sobre todo o planeta. Jeremias já havia profetizado em Belém a chegada do Senhor. E por que eles não se acertam? Porque eles quebraram a lâmpada. Porque ela mostra o bem, a gente vai, não, o bem a gente não quer, quebra isso aí. Sigamos na ignorância, porque a ignorância, a sombra, chancela o direito do equívoco. Todo mundo que caminha na sombra está dizendo, mas eu também não sei. Eu não sou obrigado a saber tudo. E quando você quer ensinar, você também não quer aprender. Porque se eu aprender, eu não posso mais reclamar. Então me deixa na ignorância. Faz para mim, é aquela pessoa que está sempre te pedindo, faz para mim, Sônia, né? Sônia assim, programa meu telefone, eu sou burra, eu não sei fazer. Aí eu falo assim, Sônia, não quero aprender. Por quê? Porque ela até quer ter motivo para reclamar. Que o telefone engole ela, que ela não consegue acessar o programa, que ela não consegue. Ela tem que ter motivos para reclamação. E cada vez que eu digo, Sônia, vamos aprender? Não quero. Não, ninguém tem paciência comigo. Eu falo, vamos mandar uma carta para o CEO da Motorola, para ver se ele arruma alguém, o CEO da Samsung, né, o CEO da Apple, para ver se alguém resolve o seu problema. Mas eu não quero resolver, eu quero reclamar, meu telefone não funciona, eu já tive o Xiaomi, eu já tive... É porque meus telefones são sobras dos meus sobrinhos, que eles pegam, compram um novo e me dão. Ela adora, ama. Por quê? Eu estou num lugar confortabilíssimo. É confortável. E isso com telefone celular. Imagina com amor ao próximo, quando a gente precisa começar a aprender a amar o próximo. Acende a luz. Quando acende a luz, fala assim, tem que amar, hein? O próximo, mas não vale escolher. Que próximo você vai amar? Não vale, Carlinhos, não vai amar o próximo. E então, o próximo, Ana, né? Quebra a lâmpada e tá boa essa daqui. Estou amando. Na escuridão, escolhi o próximo mais próximo. Quando a luz acende, você começa a descobrir que o próximo é o vizinho chato, que o próximo é a pessoa em situação de rua que vem te vender uma paçoca mariola, e você fica se perguntando que horas que Serginho vai resolver isso, vai mandar esse povo para Linhares, que horas que a gente vai começar a resolver essas situações, quando é um absurdo a gente estar pagando IPTU e a gente está ali reclamando, e por quê? Entendeu, Lulu? É a natureza humana que quer uma luz que te favoreça e não entende que a luz de Jesus não é uma luz de favorecimentos. Isso é um processo sério dentro de uma dinâmica religiosa. Nós não procuramos uma religião para se transformar. Nós procuramos uma religião para caber. Eu quero caber naquele lugar. Aquele lugar aceita isso em mim. Aquele lugar aceita aquilo em mim. Aquele lugar favorece isso. Eu quero um lugar para caber. Eu não quero um lugar para mudar. Aí você sumiu do centro. Tive um aborrecimento sério lá com fulano. Ou seja, não
cabe mais eu ali. E eu não fui àquele lugar para me transformar, eu fui para caber. Eu fui para ser aceito. É por isso que eu digo a minha presidente Nirinha, só com polícia eu saio desse centro, e ela sabe disso. Só força policial me tira aqui de dentro, eu não saio. Por nada, pode xingar a mim, xingar a mamãe, não, mamãe não, porque mamãe fica difícil, mas pode esculachar que eu vou permanecer, porque é bom para mim. Com todos os reveses, não há melhor lugar para mim. Não precisa me caber, precisa me perturbar, precisa me instigar a me transformar, precisa me instigar a conviver com Jaqueline, o cachorro dela que veio a óbito, e a culpa não foi minha, aquele cachorro, porque ela chegou na aula com o cachorro. Posso entrar com o cachorro na aula? Não pode, Jaqueline. Cachorro não se evangeliza, Jaqueline, não dá, né? Ficou magoada comigo uns dias depois, o cachorro veio a óbito, quase tive pena, né? Faltou isso, fazer pena do cachorro, já estava desencarnando, já estava batendo a caçuleta, o auauzinho. Então, a gente vai, não cai, então assim, a gente vai fazer a transformação dentro da gente. Marcelo, mas e o amor? O amor é suportar as divergências. É para isso que se ama. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele diz o seguinte, no capítulo 29, quando ele fala das sociedades espíritas. Às vezes eu escuto nas casas espíritas pessoas dizerem assim, faltam orientações para um centro espírita funcionar. Não falta, não. Livro dos Médiuns, capítulo 29, das sociedades espíritas, capítulo 30, ele fala das reuniões espíritas, e ali ele orienta tudo como funciona. Ele diz assim, para que um centro espírita funcione, para que uma reunião ocorra bem, as pessoas precisam olhar para o mesmo lugar, ter o mesmo objetivo e sentir o mesmo por aquele objetivo. Agora, se você é alfabetizado, analfabeto, se você é pobre, se você é rico, se você fala 4 idiomas, ou se você não sabe falar português direito, se você é hétero, se você é homo, se o seu cabelo é azul, se o seu cabelo é rosa, isso não importa. O que importa é se as pessoas que se reúnem querem o mesmo quando estão aqui e olham para o mesmo lugar, porque o mesmo Allan Kardec diz no Livro dos Médiuns, capítulo 29, das reuniões das sociedades espíritas, a grande função da casa espírita é instruir e transformar. Casa espírita que não ensina e muda, não cumpre sua função. Não cumpre sua função. Eu vou ao centro para fazer cantina, fazer minha comida, vou lanchar. Adoro, não perco um domingo para lanchar. É pouco. Tem que se instruir e transformar. Eu vou ao centro porque eu amo abraçar as pessoas pobres no centro. É pouco. Eu tenho que instruir e transformar. Eu adoro ir na palestra pública porque ali tem alguma instrução, mas eu saio com dúvidas e vou receber o meu passe. É pouco. Allan Kardec diz que a função da casa espírita é instruir e transformar. E a função da casa espírita é aplica Jesus na sua luz possante, que vai te instruir, vai mostrar o certo e vai fazer o pior, Rosana. Porque pior do que Jesus nos mostrar o certo é também nos mostrar o errado. A gente sucumbe, não é quando Jesus nos mostra o certo. A gente sucumbe é quando Ele nos mostra o errado que tem em você. É o direito que você se dá de ser grosseiro, é o direito que você se dá de ser arrogante, é o direito que você se dá de ser pedante, é o direito que você se dá de pisotear no outro. Isso aí você fala, Jesus fala, é o amor, é a caridade, é o perdão, e você, eu adoro isso. Mas quando Jesus começa a dizer assim, os menores entrarão no reino dos céus. Olha a viúva lá, a viúva que foi ao gasofilácio, levar as moedas, os ricos já haviam enchido o gasofilácio de dinheiro, e chega lá a pobre coitada da viúva, gente, mulher na época de Jesus não era nada, uma viúva na época de Jesus não era menos do que nada,
Porque não tinha uma pensão, não tinha o INSS, o Instituto do Marido para fazer a manutenção. Quem a manteria seria a família do marido, e se ela dissesse, não queremos manter, normalmente elas cairiam na prostituição para dar de comer aos seus filhos. Não havia qualquer amparo legal. Quando a viúva doa, Jesus fala, olha, aquela mulher que está excluída, que é uma pessoa invisível, que é uma pessoa que ninguém vê, que é uma pessoa que ninguém sabe quem é, que é uma pessoa que está mergulhada na mais profunda miséria, que é uma pessoa que não sabe o que comerá amanhã, deposita uma moeda ali, Neuza. E os outros que colocam muitos recursos, sabem de onde virão os recursos de amanhã. Ela não. Eu tomo um susto com essa instrução por um motivo. É porque ele observa. Entendeu, Jaqueline? Está te observando. Olha, Jaqueline. Olha a bolsa de R$850, né? Olha ali. Olha o outro ali. Olha, ele está olhando. Isso é assustador. Entende? É assustador descobrir, Márcia, que o Cristo te olha o tempo inteiro e olha as suas atitudes e te usa como exemplo para o universo. E aí ele diz assim, ela deu mais, porque ela deu o que ela não tinha. Ela deu o que ela não sabe quando ela colocaria de volta. Jesus acende uma luz quando fala isso. Aí a gente fala assim, não foi bem isso que o senhor quis dizer, né, mestre? Quer dizer então que se eu tiver 4 quilos de arroz na minha despensa, meu pagamento só vai chegar daqui a 15 dias. Eu preciso de 4 quilos de arroz para comer. Bateu uma pessoa na minha porta, eu vou oferecer um? É. Segundo a viúva, é. Você pode não querer dar. Isso é um problema seu. Mas você não pode dizer que isso está errado. Porque ela não sabia o que teria no dia seguinte. Entendeu? O salto, pulo do gato, é quando ele diz assim, cadê a tua fé? Porque quem anda iluminado, enxerga além. Enxerga até o que não se mostra. Quem anda sob a luz, está vendo o que não se mostra. Aí você fala assim, vamos ajudar. Eu queria poder ajudar, mas você sabe, né? Eu pago R$5.000 de prestação imobiliária na Caixa, 4.000 de prestação do meu automóvel. Não posso ajudar, eu gostaria muito. Entendeu? Entende? Compra um Fusca, paga à vista. Isso, mas a gente... Não, as minhas contas são altíssimas, como é que a gente ajuda? É internet, é 600 mega de internet, fibra ótica, que pisca, já baixei tudo. É televisão, é Netflix, é Prime Video, é HBO, você sabe quanto custa isso? É tudo sobre você. Não é nada sobre o outro. E o Cristo acende essa luz e fala assim, mas cara, eu não estou falando sobre você. E toda vez que Jesus ilumina a gente, isso que dói, Jaqueline, porque não é sobre você, cara. É sobre o outro. Ele está fazendo você olhar o outro. Ele está fazendo você sair de você para o... Ele está te sinalizando um caminho. E é um caminho sem volta. É um caminho sem retorno. Não tem como voltar. Eu queria muito poder ajudar, mas o cartão esse mês está pesado. Aí você olha o cartão, é só sobre você. Só sobre você. Não é nada sobre o próximo. Porque o próximo é uma hipótese para o dia que der. Porque farinha pouca, meu pirão primeiro. E eu quero me iluminar. O processo de iluminação é um processo que vai transformando a vida. Quer saber se a luz está fazendo morada em você, Fátima? Já estou acabando. Calma, não preciso dormir agora não. Quer saber se a luz está fazendo a morada em você? Comece a perceber o quanto coisas importantíssimas na sua vida estão ficando desimportantes. O quanto aquilo era imprescindível, sabe?
aquela coisa. Ele vai começando a perder. E aí as pessoas estão assim para você. Você não pode perder a vaidade, hein? Olha, não é isso que Jesus quis. Você não pode deixar. Não é. Aí o outro está te puxando para a sombra. Está te carregando. Você está transformando, quebrando paradigmas, criando desimportâncias, compreendendo que o que de fato importa é iluminar-se para além desta vida. E o povo está te puxando. Não, que isso? É complicado, é difícil quando a pessoa tem hábitos, não vou te chamar nem de vícios, mas hábitos, e começa a vir para a casa espírita, e permanece. Aí você vai dizendo para o indivíduo, fulano, o vício, aquele baseadozinho que você fuma final de semana, né? Porque sempre tem um aqui que fuma umzinho, aquele final de semana, aí você fala, gente, mas eu estou fumando um baseado que eu não planto e que eu compro de um traficante, então meu baseado, minha maconhazinha social vem do crime, então eu fomento o crime, então eu criminoso sou. Aí você começa a falar sobre isso para as pessoas, e elas vão começando a ficar, no próximo baseado, elas vão falar assim, nossa, aquele cara maneiro que vem, que me fornece, que faz aparecer como mágica, ele está ali engatilhado, fazendo fomento de violência social, de violência urbana, e você, no conforto do seu lar, hipocritamente, alimenta isso, descansando e relaxando, entendeu? Aí você começa a falar sobre isso para as pessoas, elas vão deixando isso, aí o cara fala assim, está encaretando, hein? Dá um tapinha aqui, cara, bobagem. É o processo. Quanto você aguenta? Quanto você conseguirá amar aquela pessoa que te oferece sem fazer aquilo que ela faz? Porque a gente não diz largue essas pessoas, a gente diz largue os delitos com esta pessoa, porque a vida não é feita de abandonar pessoas, a vida é feita de abandonar equívocos com pessoas, entendeu? Aí começa a luta, aí você vai deixando aquela cachaçada que já era de lei, né, sextou, a gente vê a rede social, sextou, já mete logo uma cerveja gelada, aí você fala assim, cara, o álcool, quando ele entra no seu organismo, ele vai direto para o seu cérebro, Kátia. Aí o que ele faz? Quando ele bate no seu cérebro, ele desarma as defesas neurológicas. Você não consegue mais se defender. Você fica mole, você fica desarticulado, você fica bambo. E se o mundo encarnado não te fizer mal, você abre um espaço psíquico para influência obsessiva. Aí você vai dizer assim, gente, o que aconteceu nessa festa? Estava todo mundo bem, todo mundo feliz, o cara encheu a cara, virou outra pessoa. É outra pessoa, atuando sob o seu psiquismo. E aí você fala para o cara, esse álcool despreocupado que você está ingerindo num processo de boa, sentado na beira da praia com a turma, ele está desarmando todo o seu sistema neurológico e o processo mediúnico, que não é místico, é neurológico, a mediunidade que ocorre no campo psíquico é um processo neurológico que abre espaço para que os espíritos ajam sobre uma glândula, a pineal, que está dentro do seu cérebro. Então existe dentro do seu cérebro uma glândula. E esta glândula precisa estar protegida pela sua consciência. Toda vez que você quebra a consciência, você desguarnece a glândula pineal. E aí você começa a fazer bobagens, a ficar incontrolável, a mudar de personalidade. E você não está mudando de personalidade. São personalidades exteriores que estão te assumindo no seu desguarnecimento. Entendeu, Jaqueline? É assim que funciona o processo obsessivo. E você acha que tem uma energia ruim perto de você, mas a energia ruim entra porque você afrouxou
deixou aberta a fechadura da sua casa. Quando a gente entra no Espiritismo e ele começa a jogar essas luzes na nossa vida, o que a gente faz, Rosana, na maioria das vezes? Quebra a lâmpada, mete o pé, que isso aí é lugar de gente fanática, é lugar de gente chata, que não quer que você seja feliz. E o cara começa a não entender, gente, eu bebi um negócio ontem, acordei num bode, resíduos espirituais que estão ali te envolvendo. É a famosa ressaca, que não só é álcool no seu organismo, mas é um eflúvio, uma energia que demora para sair. Aí a gente faz o quê? Depois a gente conversa ali fora. O que a gente faz? Vem para o centro para receber um passe, para limpar, mas não resolve isso ali fora. Quando a gente entra na instituição, no movimento, na presença de Jesus, o que ocorre? Começa a ocorrer um processo de iluminação. Só que diferente do que a gente imagina, ele não é confortável. Ele só passará a ser confortável quando a gente se ajustar a ele. É por isso que mudar dói. Sabia, Sônia? Quanto mais eu estou há 36 anos nessa casa espírita, estou esperando ficar fácil. Até hoje eu falo, esse ano vai. Aí ele fala assim, não, vamos espremer mais um pouquinho, porque tá coisa para limpar ainda aí. Vamos. Aí você está me desanimando de permanecer? Não, senhor. Eu estou dizendo que não há mudança sem esforço. Eu estou dizendo que a luz nem sempre é confortadora, que às vezes ela vai te fazer enxergar o que você não quer. E a maioria das pessoas que deixam e que se vão da instituição espírita, deixam e se vão porque não suportam quando o bem começa a chamar-nos a isso. E aí o mestre em João no capítulo 8 vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E quando a luz se acender na nossa consciência e a sombra se dissipar, eu vou falar, meu Deus, o caminho é para lá. E é para lá que eu vou. Já tem aquela música que vai ser inserida lá no Evangelho. E se você quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, é para lá que eu vou, do J Quest. Aí você vai para lá, porque a luz se acende, é para lá que você vai. Então, o lance é esse. É a luz se acender para nós sairmos do universo fantasioso de Alice e descobrirmos que não dá para escolher o caminho na sombra. Quem caminha pela sombra, o caminho não sinaliza, não aparece, não se delineia. Quem caminha pela sombra não sabe para onde vai. E aí é preciso render-se a uma luz que nos cegará, nos preocupará, nos assustará diversas vezes, mas no fim salvará a nossa vida. É um caminho sem volta, que é provável que termine na cruz. É difícil entender isso, né? Que o caminho de quem percorre os pés por onde Jesus andou, é possível que o seu caminho termine na cruz. E é possível que aí que tudo comece a ficar bom. Porque enquanto nós vivermos fugindo do sofrimento, com o singelo objetivo de nos mantermos na ignorância, o sofrimento nos acompanhará nesta vida, noutra vida, na outra vida, até que um dia eu jogue luz sobre a minha luta e entenda de fato o que precisa ser feito ali. Porque Jesus, relembrando, na sua hora final ele disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem, mas eu sei. E a minha função é perdoar,
é não me arrastar. Pode vir para cá, Glu-Glu. Que Deus nos guarde, nos abençoe, que Jesus, nosso Senhor, nos enseje dia após dia coragem para assumirmos a luz na nossa vida, coragem para mudarmos tudo aquilo que está errado na casa íntima da gente, reposicionando tudo no seu devido lugar e compreendendo que não haverá felicidade. Não haverá felicidade enquanto isso não for feito. Não haverá. Os espíritos todos categoricamente afiançam: não há felicidade fora da transformação, não há felicidade fora de novos caminhos, não há. Há meias felicidades. Hoje está bem, amanhã está ruim. Hoje está bem, amanhã está ruim. Hoje está bem, amanhã está ruim. Aí você começa a achar que isso é normal. Mas não é normal. Hoje está bem, amanhã está ruim. Há meios para que mesmo ruim, eu fique bem. E há. Como há? Tem gente que faz isso. Tem gente que mesmo ruim, você está procurando a queda. E como é que está a pessoa? Em pé. Apareceu uma doença. Mas aqui dentro, a luz iluminada diz para mim, é só uma doença. Porque o que vale está aqui dentro. Apareceu uma derrota. Você está feliz, menino? Você está feliz? Como é que você não cai? Pois é, porque é aqui. É aqui dentro. Tudo que vem de fora não atinge aqui dentro. A casa interna está arrumada. E se a casa interna está arrumada, ninguém, situação nenhuma de fora desarruma. Eurípides, só fala de Eurípides. Só 2 minutinhos. De Eurípides, você não vai me negar. Eurípides Barçanufo, do Triângulo Mineiro, lá de Minas Gerais, Sacramento. Você conhece, seu amigo? Seu Eurípides Barçanufo, católico, apostólico, romano, fervoroso, Rosana. Farmacêutico, fervoroso. Um dia vai numa fazenda. Santa Maria, se não me falha a memória da fazenda, chega lá, estava rolando uma sessão espírita. Na fazenda, o espírito olha para Eurípides e fala assim: meu filho, em breve você chegará para cá, para as bandas de cá, dizendo que ele viria se transformar espírita. Ele sai dali, estranhando aquele negócio. Acontece uma segunda ida dele na sessão, que poderosa, aquele médium, hein, Rosana? E aquela entidade. E diz: e aí, já resolveu? Ele foi, 3 anos depois, tinha fundado 2 centros espíritas, tinha fundado o colégio Allan Kardec. A gente fala de Eurípides, parece que ele nasceu em berço esplêndido espírita, e tudo ele fez em 3 anos, igual Jesus. Eurípides, farmacêutico, as pessoas no meio do mato, na roça, botando um filho no mundo sozinha. Pensava assim: doutor Eurípides, me socorre. Ele na sua residência entrava em êxtase, seu espírito saía, ia até a fazenda, se materializava na fazenda e fazia o parto. O corpo em êxtase em casa, ele se desdobrava e se materializava atendendo um pedido psíquico. Os espíritos dizem: Eurípides não sofria ação obsessiva. Por quê? Porque ele se mantinha harmônico. A obsessão, ela chega quando a sua frequência cai. Caiu, eles entram. Quem se mantém harmônico não sofre assédio obsessivo. Quando é que eles chegam a você? Quando cai. Então Eurípides não caía. O padrão estava de boa. A vida feliz. É fácil? Não, se fosse fácil não era vida, era miojo. Porque só miojo é fácil, vida não é fácil. Então Eurípides se mantinha harmônico, fazendo toda a obra de transformação íntima e transformando pessoas. Quando a gente fala de Eurípides, parece que ele tinha 150 anos de movimento espírita. E é um homem que deixa a sua marca com 3 anos.
Aí quando eu falei, vou retirar, quando eu falo que eu estou há 36 anos nessa casa, eu já fico preocupado, Kátia. Porque já era para estar com alguma coisa além. E quando tem, é alguma coisa quem. E aí a gente começa a ver, o pessoal fala, eu tenho 30, Luiz, né? 50 anos, isso dá problema. Chegou quando? Cheguei ontem. Primeira vez que eu precisei aqui ontem. Não vou botar currículo, não, porque se botar o currículo, vai começar a ver a folha de trabalho. Aí vai ficando, peraí. 2 aninhos aí tá bom para a gente poder se isentar. Então a gente vê que essas pessoas, quando a luz chegou na vida, eles fizeram assim, e deslancharam. Agora acabei. Mas começa logo a acabar, porque senão eu recomeço aqui. Estou te ameaçando. Olha, eu estou sofrendo ameaça, viu? Mas essa ameaça